Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos falar de mercado de trabalho, especialmente sobre a participação dos idosos nesse mercado. A gente sabe que o Brasil, a cada ano que passa, fica mais velho, a tendência, até 2060, mais de um terço da população ser composta por idosos. Então, esse mercado, cada vez mais vai ter gente procurando emprego, gente acima dos 60 anos. E comigo aqui na bancada para comandar as perguntas está Zezé de Lima. Zezé, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos Andrade. Olá, pessoal. Simbora. E a gente recebe hoje o empresário especialista em recursos humanos, o Adilson Mirante. Adilson, ele está lançando o livro Carreira e Pós-Carreira. Seja muito bem-vindo à entrevista coletiva. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos aí. Ô Zezé, vai lá, pode fazer sua primeira pergunta. Bom, nós tivemos uma reforma da Previdência esse ano que passou e que elevou aí a idade para aposentadoria para 65 anos para homens, 62 para mulheres. Como que o senhor viu essa mudança na legislação? O Brasil está preparado para ter idosos trabalhando até os 65 anos? Olha, Zé, tem vários aspectos a tua pergunta. Ela é bem complexa. Primeiro, eu vi não sei quem é o autor, uma frase no Facebook um dia desse. A pessoa de 18 anos, quando ela procura emprego, o mercado quer 5 anos de experiência que ele não tem ainda. Uhum. Aos 45 ele está idoso para o mercado e aos 65 ele é muito jovem para se aposentar. Então, na verdade, a legislação trabalhista, essa alteração não significa nada para o mercado de trabalho. Isso não muda nada. O que eu falo no livro sobre esse tema, o livro é dedicado a quem tem acima de 50, principalmente acima de 55, principalmente acima de 60. O que define a empregabilidade de uma pessoa hoje não é necessariamente a idade, é a capacidade dela estar atualizada. A nível de formação acadêmica, a nível de cursos, a nível da economia digital, que é o grande mote da mudança que nós estamos passando, seja na indústria, no comércio, em serviço. Então, a legislação não muda nada para o que existe já de dificuldade para quem busca emprego nessa idade. Quem tem dificuldade não é necessariamente por idade, lógico. Nós temos uma taxa alta de desemprego na faixa de 12%. O Brasil nunca teve taxa de desemprego em toda a história da República acima de 10 e 2 dígitos, nunca. Então, o que nós temos é uma situação sui generis e o problema é de todos. O profissional nessa idade, ele está nessa faixa de 12% de taxa de desemprego, mas os jovens a taxa é o dobro, é 25%. Uhum. Então, não é necessariamente um problema de idade. E Adilson, qual é o pior vilão assim, para essas pessoas que estão acima dos 50, dos 60 anos e acabam sendo demitidas, né? Qual é a principal causa? Acaba sendo a questão salarial, porque essas pessoas acabam, evidentemente, crescendo na carreira ao longo de toda a sua vida, então tem um salário mais alto, ou tem a questão dessa de estar desatualizado, não saber trabalhar com as tecnologias, com as coisas que vão surgindo, ficar meio perdido em relação a isso, ou são as duas coisas que acabam influenciando numa eventual demissão, dessas pessoas acima dos 50 anos? Ótima pergunta. Via de regra, uma empresa, quando desliga um profissional, normalmente, na maior parte das vezes, 90% das vezes, não é por problema de competência. Uhum. Porque se ele foi contratado, se ele está há muito tempo na empresa, ele sabe o que ele está fazendo. É por mudanças organizacionais. Então, numa crise como nós estamos, você tem uma variável nova que provoca a demissão, que é a crise das empresas não terem faturamento suficiente para manterem a sua mão de obra. Os salários também caem, as empresas acabam não conseguindo manter o mesmo custo. A nossa legislação trabalhista é muito custosa para o salário. Então, você paga R$5.000 para um profissional, ele custa no mínimo 10 para a empresa.
E quando você começa a acrescentar benefícios como assistência médica, etc., isso passa de 100%. Então, isso é uma realidade brasileira. Mas ninguém perde o emprego normalmente por problema de idade ou por problema de competência. É porque a empresa foi vendida, porque a empresa que assumiu um novo diretor, ele tem a missão de trocar os profissionais que o cercam. Normalmente o problema é organizacional e não de competência da pessoa que foi desligada. Bom, a gente tem aí toda uma geração que também chega ano a ano no mercado e que ouvimos cada vez mais falar aí de choque de gerações no trabalho. Isso vai se tornar uma coisa mais complicada? Como é que o senhor vê esse choque geracional? Excelente pergunta, Zezé. Eu falo isso no livro. Essa é a grande missão dos profissionais de RH. Então, eu digo no livro, no final, eu falo sobre quais são as competências, área por área, que os profissionais precisam ter para sobreviver agora nos próximos 5 anos, hein? Para não ir muito longe. Seja o profissional de RH, o profissional de comercial, o profissional financeiro, seja quem for. Então, o RH ele vai ter que ter uma competência muito grande agora, que é lidar com a gestão geracional. Existem cursos já sobre isso. Você tem que lidar com as 3 gerações. O pessoal da carreira Y, Z, e agora esses millennials, esses jovens que são da era digital, todos ao mesmo tempo. Você não pode abrir mão de ter alguém competente, com bastante experiência. Você também pode e deve ter, na média gerência, profissionais de média idade, e você tem que ter jovens também, porque hoje uma loja, quem está no comércio, precisa ter loja virtual. Como é que você implanta isso? Como é que você implanta a distribuição quando você começa a fazer venda virtual? Você tem que ter toda uma parafernália tecnológica que as pessoas que estão na empresa do tempo que a empresa não tinha essa tecnologia, tem mais dificuldade de se adaptar. Os jovens já vêm fazendo. Você contrata já um especialista em mídia digital, em e-commerce. Hoje você tem metodologias de vendas em CRM, em Salesforce. São ferramentas, são metodologias, são aplicativos, são tecnologias que vieram para ficar e estão fazendo uma revolução no comércio. Obviamente, isso impacta a indústria que produziu aquele produto que o comércio está vendendo. E, obviamente, quando você vai distribuir, você está falando em serviços, está falando em logística, ou você tem essa logística, ou você contrata uma empresa terceirizada para fazer essa logística. Pega a cadeia toda. Indústria, comércio, serviços. E esses jovens são a bola da vez agora nessa economia 4.0 que a gente chama, né? E aí colocar tudo isso para trabalhar em harmonia. E se você não tem como evitar de ter as 3 gerações ao mesmo tempo na organização. São os Mas choques? como é que lida com isso? Isso, quais são os choques mais frequentes? Os choques são totais, os choques são totais. Os mais novos querem atropelar, os mais jovens querem crescer rápido. Os mais antigos ficam com medo de serem substituídos por esses mais jovens. Você tem a situação de um chefe que tem medo do funcionário jovem. Você tem a situação do funcionário jovem que aperta o chefe porque o chefe é mais lento que ele. Você tem conflitos de todo tipo. Inevitável. Então, o profissional RH ele tem que saber se preparar para isso. São conflitos que caem no RH. O RH tem que estar preparado. Porque antes do RH, o papel dele era um papel tão menor, né? Mais menor em termos, né? porque era a escolha. Não, mas ele escolhia, ele contratava, não sei o quê. E era mais ou menos isso. Não havia tanta demanda em cima do RH. Você tem razão. Eu fui 20 anos RH. Eu fui muito jovem, com 28 anos, eu já era diretor de RH. Mas isso, eu estou falando de 1983. O RH não tem importância, você tem razão. O RH era o que a gente chama de DP, né?
É o DP. Era departamento pessoal. Era na hora de admitir e de mandar embora, que era o que falava em DP. Por mais que você tivesse um profissional da RH a nível gerencial, a nível de diretoria, ele não era um cargo estratégico, ele não participava das decisões estratégicas. Hoje é diferente. Hoje, como qualquer outra diretoria, o RH assumiu essa importância toda, até por causa de tudo isso que nós estamos falando. Mas você tem razão. Não tinha a abrangência, a responsabilidade que tem hoje. E eu diria para você que hoje o RH está encrencado, porque ele demorou mais tempo para se atualizar, porque ele não tinha a importância que as outras áreas já tinham. Então, ele que teve que correr mais e continua correndo mais que as outras áreas, de novo, para enfrentar essa indústria 4.0. O Adilson, qual é para a empresa, né, a principal vantagem e o que a empresa acaba ganhando quando mantém, né, esses profissionais com mais de 50, 60 anos, ou então até resolve contratar mais gente mais velha, mais experiente para trabalhar? Ou, qual o problema? Isso acaba também tendo problema, porque é um passivo, né? Eu já ouvi falar mas tem um passivo de gente lá. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. O que a empresa... Quais são as principais vantagens de uma empresa ter um número grande de pessoas mais velhas trabalhando, né? Porque não cair naquela de, vou cortar custos, vou cortar os salários mais altos, e os salários mais altos acabam sendo das pessoas mais velhas, e acaba mantendo essas pessoas mais velhas, mesmo com salários altos, mais altos do que se colocasse na mesma função, né? Algum profissional mais jovem, com um salário menor. Eu nunca vi ninguém me fazer essa pergunta. E essa é a pergunta mais importante de todas. As pessoas não entendem. Por que eu digo que essa pergunta é sui generis? Porque as pessoas não percebem uma coisa óbvia. Então, você tem empresa que é conservadora. Vamos pegar uma empresa nacional, tradicional. Aqui na cidade de Limeira, que fabrica peça para trator, ela tem 50 anos, o cara montou, o filho assumiu, a segunda geração está no comando. As pessoas, e eu lido com essas empresas todo dia, são as mesmas pessoas. A maioria das pessoas são estáveis. É uma empresa conservadora. E ela tem uma clientela. Ela não está preocupada em crescer. Ela não está preocupada em montar a loja virtual para aumentar o faturamento. Ela se mantém, ela tem um produto bom. Ela se mantém naquele tamanho dela. E ela mantém aquele pessoal. Não tem turnover, ninguém entra, ninguém sai. E ela vive bem assim. Então, para essa empresa, o cara de mais idade, ele é competitivo, se aparece uma vaga. Numa empresa já mais arrojada, você vai ter uma necessidade, essa empresa vai querer pessoas mais jovens. Nas multinacionais, então, vou dar uma ideia. Eu não sei, você não citou, mas eu tenho uma empresa de recolocação, nós fazemos isso, esse é o nosso negócio, coaching, carreira, gestão de carreira. De altos executivos. Normalmente, o meu cliente ele é o executivo de uma multinacional. 70% das vezes. É um mercado industrial. Aqui a nossa região ela é muito multinacionalizada. A região metropolitana de Campinas é a única região metropolitana do Brasil, além da Grande São Paulo, que é foco em qualquer segmento. Se quiser alta concentração de indústria de calçado, têxtil, de carro, de caminhão, de turbina, o que você quiser, qualquer tipo de empresa metalúrgica, se você quiser trator, as maiores do Brasil. Se for no agronegócio, as maiores de semente, de ração, de agroquímicos, estão todas concentradas aqui. Então é uma região riquíssima, multinacional, muito multinacionalizado a economia na região nossa. As grandes multinacionais do mundo, em qualquer segmento, estão aqui. Então, esses profissionais, essas empresas, essas já estão mais preparadas para a economia 4.0. Vou dar um exemplo, não vou citar o nome da empresa, mas tem uma montadora aqui na região que colocou uma fábrica de automóvel recentemente. A fábrica aqui na região de Campinas, a fábrica é totalmente automatizada. Uma montadora, ela monta, vem as peças já, subconjuntos, já vem do fornecedor. Então, já entra o carro num eixo com roda e você vai pondo porta, capô, motor. Só robô. Não tem nenhum funcionário na linha. Então,
essa economia convive ao mesmo tempo com aquela empresa que eu citei, nacional, que faz peça para trator, tradicional. Nós convivemos com esses dois, esse é o contraste, né? Então, essas multinacionais, essas sim querem mais jovens, e aí a tendência é que você tenha mais jovens nessa empresa. Quando eu digo jovem, são pessoas numa linha de produção para lidar com robô, para lidar com equipamento sofisticado, com automação. São pessoas de 30, 35 para baixo. Tá. Agora, numa empresa tradicional, você tem pessoas de 45 para cima. Então, Tá vendo, Marcão? Você é jovem. Ele fica falando que ele é velho. Eu falo, pô, Marcão. 33, tá? Tenha dó de mim, tá jovem, Marcão. Você é um adolescente ainda. A gente precisa ir para um rápido intervalo. Hoje estamos recebendo o Adilson Mirante, ele que é empresário e também especialista em RH e autor do livro Carreira e Pós-Carreira. A gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje recebendo o Adilson Mirante, ele que é empresário, também especialista em recursos humanos e autor do livro Carreira e Pós-Carreira. Adilson, no final do bloco anterior, né, o senhor falou que eu sou um adolescente, né, com 33 anos, mas quem está na minha... eu não sou senhor, hein? Você, quem está com a minha faixa etária, né, entre 30 e 40 anos, já está pensando nessa questão que vai se aposentar com mais de 65, talvez até com mais de 70, dependendo das reformas da Previdência que ainda virão. O que essa pessoa tem que fazer para se manter competitiva no mercado de trabalho a partir de agora, né? E quem tem 50. E quem tem 60. Aí a gente vai pelas gerações, então. Quem tem 30 e 40, quem tem 50, quem tem 60, ou é tudo mais ou menos a mesma coisa? Ou tem cada geração tem aí seus pontos específicos? Na verdade é assim, nós, até por causa dessa mudança, dessa revolução que nós estamos passando na humanidade, nós temos já uma realidade na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a partir da minha geração, essa geração da década de 50, essa geração X, então, não se para, não se aposenta mais. Então, quem não se aposenta mais? As pessoas mais instruídas, as pessoas mais simples, as pessoas com menos escolaridade, porque nós somos se você fizer uma estratificação da nossa população, a maioria das pessoas que trabalham, emprego registrado, vamos pegar isso como exemplo, nós temos uma população economicamente ativa de 110 milhões. Metade disso é carteira registrada, a outra metade é uma mistura de autônomos, pessoas que trabalham por conta, enfim, tudo bem. Essa população dessa geração, a partir da minha geração, quem tem hoje, pode ser até um pouquinho depois, década de 70, década de 80, ninguém mais vai parar de trabalhar. Então, essa discussão que nós tivemos agora, durante um ano, no primeiro mandato todo do novo governo, sobre a reforma da Previdência, esse debate todo que nós tivemos, então fica parecendo que as pessoas vão ter problema, porque vai aposentar mais tarde e não vai durar tanto assim. Isso é relativo. As pessoas estão durando mais, estão vivendo mais, a longevidade está aumentando por causa da medicina, do ganho de qualidade de vida que nós estamos tendo. Enfim, isso, por um lado, aumenta a capacidade da vida laboral da pessoa. Mas ninguém quer aposentadoria laboral, ninguém quer o ócio laboral. Mesmo quem pode e se aposenta com 55, no funcionalismo público você aposenta com 50. Mas vamos pegar a iniciativa privada, você vai aposentar com 60 agora, 65, que seja, mas não vai parar de trabalhar. Porque o ócio laboral, esse mata. Você ficar em casa sem ter o que fazer. E a sociedade hoje, a sociedade moderna, ela te dá alternativas. O livro fala muito disso. Quais são essas alternativas? Vamos pegar um exemplo bobo hoje que surgiu. Gente, de 3 anos para cá, isso não existia. Então, você pega um idoso que não tem o que fazer, mas ele, com certeza, ele tem um carro, ele é motorista.
ele vai dirigir Uber. Isso surgiu agora. Mas é uma maneira de ganhar dinheiro para não ficar em casa parado. Porque se ficar em casa parado, adoece. Perde o emprego, ele dá dignidade, né? Ele dá autoestima, ele tira desse ócio. Aquela história do aposentado ficar o dia inteiro de pijama em casa, já as pessoas não querem mais isso. Eu nunca vi realmente essa fase mesmo nos meus avós. Eles nunca pararam de trabalhar a vida inteira. Mas eu estou falando de italianos, eu não estou falando da nossa índole brasileira. Isso tem... Seria um outro tema, um outro programa só para falar sobre esse tema. Como é que a gente ficou com esse inconsciente coletivo, onde as pessoas paravam de trabalhar depois que se aposentavam? Porque alguns, de fato, fazem isso. Morrem, não vivem muito tempo. Em relação... Mas isso não é verdade, né? Quer dizer, eu não me lembro na minha família, eu sou descendente de italianos, eu não me lembro que meu avô aposentava e parava de trabalhar, ou ficava de pijama andando em casa. Mas geralmente acontece no funcionalismo, por exemplo, porque as pessoas se aposentam mais cedo. Mas elas vão fazer outras coisas, né? A maior Ninguém parte. fica sem fazer alguma coisa. Só Né? que antes não existia essas profissões mais liberais que não exigem idade. Hoje você tem essas opções de trabalho autônomo, de trabalho terceirizado, enfim. A economia hoje ela dá mais alternativas. E como se atualizar sempre? Aonde estão essas atualizações? Onde busca isso? Porque a gente sempre ouve falar, e a gente está numa economia super disruptiva também. Quer dizer, e eu vejo muita gente assim, mas onde? Onde? Zé, veja, uma coisa muito simples. Essa resposta, por um lado, ela pode ser muito simples. Vamos pegar uma profissão qualquer. Você tem uma pessoa com 55 anos que sempre trabalhou numa fábrica. Ele era contador. Então, ele pode trabalhar ele era contador de uma empresa. Bom, agora ele aposentou. Ele pode ser contador autônomo, ele pode trabalhar numa empresa de contabilidade, mas ele vai falar assim, eu estou desatualizado. Como é que eu consigo me manter no emprego? Então, se ele for na internet, se ele tem um mínimo de atualização, ele sabe usar um computador. É só entrar no Google e procurar uma vaga de contador. Ele vai ver o que o mercado está buscando hoje como exigência. Ele percebe o que ele tem, o que o mercado quer, ele sabe o que ele não tem, o que falta. Tá. É simples. A todo momento, porque hoje nós temos informação para qualquer coisa, para respostas desse tipo. Na internet, ele encontra essa resposta muito facilmente. Para qualquer profissão, você sabe o que o mercado pede, você sabe o que você tem, o que você não tem, você sabe o que falta. Não precisa ler meu livro para ter essa resposta, embora tenha essa resposta no livro, área por área, o que ele vai ter que ter para se manter atualizado, seja um homem de RH, homem comercial, homem industrial. Mas essa informação é disponível, né? A gente hoje ouve, para mim soa meio como um comércio, os MBAs. MBA daqui, eu fiz MBA. E eu fico, às vezes, converso com pessoas e falo, mas o que acrescentou exatamente que eu não estou vendo, né? Nós temos, essa é a maior crise da educação brasileira. Então, você pega a Alemanha, por exemplo, 60%, a Alemanha é um dos países mais avançados do mundo em tecnologia, um dos maiores exportadores do mundo de equipamento. Tudo, né? Enfim, então, 60% da população economicamente ativa, ela tem segundo grau, são técnicos, tecnólogos. Então, não tem preocupação se tem curso superior, se tem pós-graduação. Tecnologia não significa você desenvolver uma cultura, um país, uma economia. Tecnológica não significa ter pessoas com graduação, com pós-graduação, mas principalmente técnicos, que é o que a nossa educação nunca não fez. tem. A gente, até minha geração, quando a escola pública era sofisticada, se investia nisso. Sumiu, nós ficamos décadas sem isso, e agora nós temos só investimento no terceiro grau e não na escola básica, que é primeiro e segundo grau. É isso que se pretende reverter agora. Me parece que a discussão está indo nessa direção,
Tomara. Você pega Estados Unidos mesmo, o número de técnicos lá é muito grande. Se você pegar um jovem que o pai fica querendo que ele faça direito, que ele faça isso, aquilo, qualquer universidade, porque senão ele não vai conseguir emprego, diria o contrário. Diria que se ele fizer um ótimo curso técnico de instrumentação de automação no Senai, ele não fica parado em hipótese alguma. Agora, se eu pegar o meu filho e ficar com ele em casa até ele se formar na faculdade de Direito ou qualquer outra, vamos pegar a área de humanas, eu não sei se ele vai conseguir emprego sem ter inglês fluente, sem isso, sem aquilo. Mas um curso de tecnólogo de 2º grau no Senai, ele tem emprego no dia seguinte. Isso eu garanto. Hoje, no Entrevista Coletiva, nós recebemos Adilson Mirante, ele que é empresário especialista em recursos humanos. Adilson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Valeu, Zezé. Até a próxima. Valeu, Marcão. Tchau, pessoal. Até a próxima. Uma excelente semana para você e até a próxima. Tchau, tchau.